Ok, fellows. Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada hoje, uma Holland Chorus Echo RE 501. Muito bem, do que se trata isso aqui? Isso aqui é uma câmara de eco utilizando fita para produzir o efeito da repetição. Foi um dos últimos modelos fabricados pela Holland durante o período de 80, 90 aproximadamente. É um equipamento bastante antigo, chegou num estado bastante castigado e com um pouquinho de paciência e carinho deu para chegar num resultado muito bom. Consegui fazer toda a parte funcional dele voltar ao que era como antes e principalmente a sonoridade é uma coisa impressionante. Eu fico muito feliz aqui de aparecer alguns equipamentos aqui na bancada, que foi praticamente a mim sonhos da minha adolescência. Eu quis ter esses equipamentos durante os anos 80 e realmente não podia, era muito difícil ter. Eu fico bastante feliz de poder ter a oportunidade de restaurar esses equipamentos e curtir. Literalmente, o pessoal que traz aqui, acho que eu acabo me divertindo muito mais do que muitas vezes o proprietário, né? Claro que o Márcio, que mandou isso para mim, ele é um cara absolutamente incrível, assim, no trato, na maneira e no cuidado e no carinho que ele tem por esse tipo de equipamento, né? Então eu até falei com ele, Márcio, eu vou ficar mais um pouco, eu vou fingir que eu não terminei para te entregar, só para curtir fazer um som aqui com ele, porque é um equipamento maravilhoso. Assim, quem gosta dessa sonoridade anos 80, principalmente, progressivo, banda progressiva, esses tipos de coisa, é bem interessante, é bem legal mesmo. Bom, ele tem, diferente de outros modelos, ele tem um sistema de coros aqui, utilizando aqueles BBDs, né, circuitos integrados que fazem o efeito de brigada de baldes, né, chamado isso no áudio, para produzir o efeito de coros de uma maneira muito característica mesmo. É muito semelhante à sonoridade de um flanger da Boss que eu tenho aqui, japonês, também bem antigão, se assemelha um pouco, né? Aquele choro característico da sonoridade dos coros dos anos 80. Nessa região, então você ativa aqui o sistema de coros, né? Deixa eu ligar o equipamento. Basicamente em Power aqui você ativa ele, já começa a rodar uma fita ali em cima que eu já vou mostrar para vocês. E aqui na parte do chorus você ativa e desativa e acerta a intensidade. Ele tem o sistema de eco também, com 3 cabeças, e mais uma quarta cabeça que ele chama de sound to sound, que cria um delay, um atraso na repetição, dependendo da posição das cabeças. Então todo esse sistema de eco aqui, ou sound to sound, ou eco, ele é realmente analógico. É uma fita magnética em looping que passa pelas cabeças de gravação e leitura e produz o atraso. Dependendo dessa chave de onde ela está, ele vai conseguir modificar a característica do eco. Aqui é a intensidade desse eco, na verdade o volume do efeito, e aqui é a intensidade do eco. A repetição, a taxa de repetição é controlado pela velocidade do motor. Bem diferente dos equipamentos digitais que a gente tem hoje em dia, que tudo é processado. Nessa época era mecânico mesmo, né? O sistema era mecânico na produção dessa taxa de repetição, de ajustado por aqui. O input dele tem 3 níveis presetados, 0 dB, 25 e 50 dBm, né? Com ajuste de sensibilidade. Normalmente é microfone, guitarra e teclado, né? Baixíssima, baixíssima intensidade de sinal na fonte geradora, média intensidade e alta intensidade. Então você ajusta esses atenuadores. É um sistema de atenuação, basicamente um atenuador que tem aqui dentro de 0 dBs, né, ou seja, sem atenuação, 25 dBs e menos 25 e menos 50 dBm. Né. Entradas balanceadas, entrada convencional para guitarra, e aqui seriam os foot switches. Através de liga e desliga, basicamente num cabo aqui, você aciona e desaciona o, os efeitos. Né? Nessa entrada de cá entra um instrumento, aqui só sai o som do efeito, na saída A e na saída B, a saída A é misturado o efeito mais instrumento e saída B também com controles de níveis de atenuação na saída. Também 0, menos 25 e 50. Então, para guitarra, você deixa em menos 25 aqui na entrada e menos 25 na saída. Tem um controle de tonalidade e uma reverb incrível de mola.
A reverb original também vou mostrar para vocês. Ela tem uma característica de ser esse tipo de caixa de reverberação, né? De câmara de reverb. É uma mola só, presa através de 2 postes. Só que já tinha passado por manutenção, tentei fazer uma manutenção, mas a intensidade da reverb não ficou tão legal. Conversando com o proprietário, eu optei em colocar uma calha nova da Accutronics e ficou o resultado incrível. É a típica coisa que não vale a pena muito manter, porque é tão barata uma calha nova e a qualidade de áudio é muito boa dessas Accutronics que tem no mercado aí, as antigas Belton, né? Então são calhas muito boas. Ele tem também o efeito, ele tem um controle de grave e agudo, que isso aqui é bem incomum de encontrar em equipamentos dessa época, né? Então com esse ajuste de graves e agudos no efeito, a gama, a colorização que você consegue na qualidade de áudio é bem legal. Na parte de cima, consegui restaurar parte do gabinete, veio com cupim, tinha cupim aqui, o negócio está bem ruim. Consegui dar um jeito aqui. O ideal mais para frente é levar em empresas que fazem gabinetes e restaurar esse gabinete, tá? Eu não trabalho com marcenaria, com nada disso, mas eu até posso indicar para o Márcio aí, se ele tiver afim. Eu conheço uma empresa, confio bem, confio bastante, que pode fazer esse gabinete aí. Deu para dar um jeito aqui, Márcio, mas a parte estética aqui dele não está 100%, tá? Já vi coisas melhores, mas a parte mecânica dele eu consegui trazer praticamente como o dia que foi fabricado. E a eletrônica dele está intacta, está perfeita. Dando uma olhada ali na parte de cima, pessoal, acho que é possível já enxergar aqui no magazine a fita em looping, em execução, e as cabeças embaixo desse deck aqui, metálico, as cabeças de apagamento, gravação e 4 cabeças de leitura, que corresponde às 3 posições desse botão, corresponde às cabeças de leitura e a mistura. A posição 1, 2 e 3 corresponde às cabeças 1, 2 e 3. A posição 4, 5 e 6 é uma combinação. 4 é a posição da cabeça 1 e 2, 5, 2 e 3 e a posição final aqui 6 corresponde às 3 cabeças. Apertando essa chave escrito S, aqui embaixo no painel, deixa eu mostrar para vocês. Essa chave aqui, ó, S, ele aciona uma 4ª cabeça que tem ali no deck, tá? Então com isso você tem uma combinação de eco bastante interessante, né? Bem interessante mesmo. Todas as cabeças foram alinhadas, limpas, polidas, desmagnetizado. O mecanismo também, todo o sistema mecânico dele foi lubrificado. Eu praticamente desmontei por completo esse deck aqui, tirei tudo, limpei tudo, restaurei o que tinha para restaurar e remontei tudo. Aqui é o magazine do tape e ali as cabeças de gravação e leitura. Consegui ali dar um jeito para que até o original é um plástico que tem aqui que normalmente se perde, ele é grampeado. Para não fazer mais uns furos, eu coloquei aqui uns percevejos que se mais para frente quiser dá para até tirar com a mão isso aqui, né? Quer dizer, eu não quis fazer nenhum furo novo, não quis fazer nenhum furo nessa peça de plástico aqui para não perder, não estragar a originalidade, né? Então se remover aqui está exatamente na posição dos anteriores que estavam. Ficou legal, ficou com uma cara bem interessante. O material da tampa disso aqui tá ok, não tá 100%, mas tá ok. Consegui desoxidar alguns parafusos do sistema aqui. Esses parafusos aqui estavam todos oxidados, consegui tirar. Esses aqui são de latão, não tem problema, e tem essa pátina, né? Essa aparência antiga aqui, não tem problema. Acabei deixando, mas realmente tem uns pontinhos aqui no tecido dele que está um pouco comprometido, né? Mas nada impede de ainda assim um equipamento bastante bonito ou na bancada, ou no rack, ou no seu gear, né? Tá bem bonito, sim. Aqui até não está tão legal a exposição da minha câmera, mas acho que dá para ter uma ideia. Ele tem essa cara preta aqui. Realmente está bem bonito, né? O sinal também tive que alinhar, estava descalibrado o level, o VU de level aqui dele, né?
Agora está direitinho. Obviamente, como no microfone que eu estou usando aqui, não vai dar para vocês ouvirem as sonoridades dele, né? Vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho aqui, só para demonstrar os recursos básicos, um pouquinho mais para frente, vocês vão ouvir. Eu fiz aí alguns testes, alguns acordes, acho que dá para vocês ouvirem melhor, né? Mas de qualquer maneira, a operação do equipamento é bem simples, curiosamente simples em relação ao que um dia foi, né? Parece confuso, mas não é não. Basicamente aqui, ó, tô sem nenhum efeito, nenhuma reverb, então eu tenho sinal puro, né? Acho que dá para ouvir alguma coisa por aí. Deixa eu ver. Jogar o microfone um pouquinho mais para cá. Esse é só o efeito da guitarra, o som da guitarra mesmo, né? Aqui a reverb. Aqui o efeito de eco. O efeito de coros dele é bem interessante também, acho que dá para ouvir, olha, vamos ver. Bem legal. E esse sound on sound é uma repetição de uma quarta cabeça que tem ali no deck, que eu vou tocar a nota e vai ter uma taxa de repetição bastante longa, olha. Creio que dá para ouvir alguma coisa aí. E aqui o rate é o motor da fita girando, é o motor mesmo. Se eu deixo aqui bem baixo, o motor gira mais devagar. E aqui mais rápido. Controle de reverb também, que é bem bonito, né? Como eu mostrei. Controles de eco, sound on sound, chorus. Intensidade, repetição, grave e agudo do efeito, ou reverb, ou os ecos, ou o próprio chorus que está no sistema. Isso aqui é como se fosse um booster no final da cadeia de todo o sinal, né? Então ficou bem bacana, ficou bem legal, assim, tá exatamente a sonoridade que era da época. Curiosamente, os capacitores eletrolíticos não foram necessários à troca, uma coisa muito incomum. Você ter depois desses anos todos os capacitores com vazamento, valores com drift, etc. Tirei eles, medi eles e é incrível. Tá aí como se tivesse saído de fábrica. A parte eletrônica desse equipamento estava muito bem conservado mesmo. Mas a parte mecânica e estética não tanto. Então foi uma soma de trabalhos aí de 3 frentes, né? Tentar trazer a estética dele novamente, tentar trazer a mecânica, essa eu consegui 100%, e a eletrônica nem se fala. Do jeito que estava, ele nunca funcionou, porque estava queimado o circuito de bias trap da gravação, então ele não gravava. Se não gravava, não tinha efeito de eco, né? E a reverb, aquele tanque que eu mostrei para vocês, foi feito um arranjo lá originalmente e não estava funcionando, não tinha sonoridade nenhuma. Então, praticamente o equipamento estava inutilizado, só com o controle de coros, né? Então, agora realmente está do jeito que um dia foi. Vamos ver por dentro como é que ele é e logo depois vou deixar alguns acordes aí para vocês verem os tipos de timbre e as sonoridades que dá para tirar, tá bom? Vamos ver então, vamos ver por dentro. Bom, todas as placas foram limpas, os pontos de solda retocado e os componentes necessários à troca foram feitos. O wiring eu redistribuí, a maneira que eu coloquei os fios aqui é mais para manter ele um pouco mais seguro. Componentes limpos e basicamente manutenção bem tradicional assim. Na fonte também pouca interferência, não houve necessidade de muita interferência não. Aqui o circuito de bias trap eu refiz, porque o indutor original estava queimado. Um único componente foi necessário a troca, aquele capacitor eletrolítico. Os outros, normalmente a gente troca, mas nesse caso aqui não houve necessidade, todos estão bons. E é isso. Desde a parte da entrada do sinal, foi refeita a posição dos fios, né? Até a parte da entrada efetivamente de áudio, né? Tinha muito componente comprometido no que diz respeito à oxidação nos pontos de solda, muitas placas, né? Refiz as placas que deram para refazer. E é isso. Ficou bem legal. A parte interna dele está bastante confiável e possivelmente vai durar muitos anos também. Ok, as câmaras de eco antiga, né? Desse tipo aqui da Holland, tinham como característica ter duas regiões muito próprias.
o deck, que é essa região de cá, onde aqui embaixo estão os cabeçotes, e aqui o magazine, onde vai a fita para produzir o looping, né? Normalmente as fitas vêm dentro dessas caixinhas aqui, com 1 metro aproximadamente. É uma fita fechada, né? Como se fosse um circuito fechado, vamos dizer assim. Que você tem o lado onde vai efetivamente a gravação e o outro lado que é o lado onde não grava, digamos assim, o lado apenas de proteção. Você pode também utilizar para construir essas fitas, você pode utilizar fitas comuns, né? Fixar aqui, tirar aproximadamente 2 metros dessas fitas e usar o lado mais opaco para a parte de dentro, né, onde vão em contato com as cabeças, o lado brilhante para fora. Unir isso aqui com um adesivo adequado, né? E beleza. Demonstrar para vocês então como instalar a fita numa câmara de eco como essa, né? Remover aqui os parafusos da tampa do deck. As cabeças já estão alinhadas, tá? No caso você tem uma cabeça de apagamento, cabeça de gravação e 4 cabeças de reprodução. Aqui, aqui, aqui e aqui. Onde corresponde às respectivas posições da quantidade de eco gerado nesse tipo de equipamento. Tem algumas roldanas, né? Aqui e aqui. E os postes por onde você passa também a fita. Essas 4 cabeças estão numa distância física em relação à cabeça de gravação. Então o sinal é injetado pela cabeça de gravação e lido pela cabeça de leitura. Quanto maior a distância entre a gravação e a leitura, daqui para cá ou daqui para cá, maior é o atraso. A mecânica é bastante rudimentar e bastante simples, né? Quando você habilita a opção Sound in Sound, que é um recurso que algumas câmaras de eco têm, que é, na verdade, você pegar uma parte do sinal e reaplicar novamente na cabeça de gravação, você tem uma degeneração na qualidade do som natural pela característica desses equipamentos. Essa degeneração, essa perda de qualidade durante os múltiplos ciclos que estão sendo reproduzidos, é desejável para quem tem um equipamento como esse. O que difere esse equipamento de um equipamento digital é que existe essa degradação analógica, essa degradação literalmente magnética na informação contida na fita, que conforme ela vai passando e gravando e reproduzindo, vai gerando essa sensação de perda de sinal. Isso é bem bonito, por sinal, bem característico dos sons da época, né? Bom, no magazine aqui eu já retirei os parafusos. Quanto mais limpo isso aqui tiver, melhor, tá? Já está bem limpinho, está preparado para receber, né? Depende do tipo, depende do modelo, você prepara de um jeito aqui. Existe uma regrinha geral, que é a fita está aproximadamente enrolada aqui, você deixa ela enroladinha aqui nessa região e vai desenrolando. Cada um tem um jeito de instalar, né? Eu instalo dessa forma aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o capstan e o rolo pressor, né? Então a fita vai entre esses dois e esse, como se fosse uma pequena prensa de feltro que fixa a fita nessa região de cá. Então não esqueça, o lado brilhante para dentro, o que vai em contato com as cabeças, é o lado brilhante nessa fita, tá? E nesse de cá é o lado de proteção. Já nessa fita é o contrário. O lado brilhante é para fora e o em contato com as cabeças de gravação é o lado fosco. Bom, isso aqui vai instalado aqui. Você passa isso por aqui, nos pontos corretos. E basicamente, aqui você tem uma roldana, aqui você tem outra roldana, tá? Esses feltros ajudam a fixar as fitas, tá? Durante o processo de reprodução. A fita entra por aqui. Aqui você tem uma pequena entrada e uma pequena saída, tá? Ela vai passar por aqui e por aqui. Uma vez previamente colocado, você dá um toque na chave de liga e desliga da câmara de eco para ela fazer uma pré-carga aqui, ó. Ela vai começar a se acomodar, ó. Você vai ligando e desligando e observando se isso aqui começa a criar um efeito de sanfona, que esse é o ideal. Vai aparecer uma sanfoninha aqui, ó. Tá notando, ó? Uma vez feito isso, algumas pessoas colocam nesse polo aqui. Eu também gosto,
para manter essa direção aqui, ó. Sempre ele dando uma pequena batida na fita ali, para evitar o amassamento ou que ele enrosque ali no capstan. E basicamente está instalada a fita nessa câmara. Você pode utilizar uma metragem maior, ok? Com uma metragem maior, o grau de degeneração do sinal se torna um pouco menor. Então, algumas pessoas que preferem ter as sucessivas repetições com uma qualidade de áudio um pouco maior, pode utilizar uma metragem maior na própria mídia que você utiliza aqui. Varia também, tá? Mas basicamente é isso. O resto, uma vez bem alinhado, no caso específico, todas essas cabeças foram alinhadas para ter melhor rendimento. Foi todos os pontos aqui de onde a movimentação mecânica lubrificados. Primeiro limpo, né? Você remove o que está ali anteriormente e coloca novamente produtos químicos novos para produzir a lubrificação. Evitem óleo de máquina nisso aqui, hein? Óleo de máquina, tipo óleo Singer, esse tipo de coisa, WD, esse tipo de coisa tende a degenerar por completo. Com o passar do tempo, os pontos de onde existe rotação, existe mecânica aí, tendem a ficar muito travado. O ideal é se utilizar graxa de mecanismo, tá? A graxa branca de mecanismo mesmo é o suficiente aí. É um pouquinho, é muito pouco, evitem grafite, essas coisas, tá? É basicamente um pontinho que você coloca um pequeno pontinho de graxa para mecanismo em cada local onde existe a movimentação mecânica e acabou. Só isso, basicamente. Ok? Ok, espero que vocês tenham se divertido.
Esse equipamento aqui me trouxe muita alegria de poder mexer com ele, poder trabalhar com ele, poder ver as entranhas dele. E agradeço demais a confiança aí pelo Márcio. O Márcio ficou incrível esse equipamento. Tá pronto para colocar ou na estrada ou no estúdio. É um equipamento que hoje, mesmo no estúdio, com equipamentos digitais que a gente tem à disposição, um equipamento analógico desse traz uma opção a mais aos clientes do estúdio, que realmente pode trazer diferença na sonoridade, exatamente quando você quer restaurar a sonoridade dos anos 80 e 90, ou pelo menos na produção dos efeitos de eco, coros e reverb, ele tem uma assinatura muito forte. Então é uma obra de arte da Holland, uma peça do seu tempo, um dos últimos a serem fabricados, e eu fico muito contente de ele ter passado por aqui e fiz esse vídeo para dividir essa alegria com vocês aí que estão sempre acompanhando o canal, dando ótimas sugestões e trazendo novidades também para mim. E eu tento, dentro do possível, assim que aparece um equipamento diferenciado aqui na bancada, trazer esse equipamento para vocês e contar alguma história sobre esses equipamentos, que eu acho que isso que é a parte bacana das bancadas de manutenção, de a gente poder manter esse canal aqui com informações técnicas e um pouquinho de informações históricas também. Tá legal, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham se divertido assim como eu me diverti. Essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Forte abraço, muito obrigado por vocês estarem por aqui. Valeu, valeu, Márcio. Márcio, muito obrigado.